tempo, essa coisa de 3 anos atrás eu escrevi um livro. E aí eu vou contar para vocês algumas passagens desse livro. Programa Revolucionário de Emagrecimento. Lançamento mundial de um programa revolucionário de emagrecimento sem dieta alimentar. Juvenilda, de 20 anos, lutava contra a balança por 18 longos anos. Quando sua mãe viu o lançamento deste programa, rapidamente acessou a internet e o comprou. O valor não era baixo, mas se funcionasse valeria a pena. Comprou o plano familiar. Afinal, todo mundo ali estava fora do peso ideal. Em menos de 15 minutos, a campainha tocou. Ela atendeu a porta e uma equipe muito atenciosa convidou a família a se retirar da casa e fazer um passeio agradável no parque próximo à residência, para que a casa pudesse ser adaptada. Dona Gertrudes estava muito animada, mas, com o passar das horas, começou a desconfiar que poderia ter caído num golpe da internet. Mas uma parte da equipe acompanhava-a no parque, sem, no entanto, explicar a metodologia a ser usada. O programa se chamava CrossFit 1972. Voltando a pé para casa, depois de caminhar por 5 horas, sem descanso, a família chegou exausta à casa e entraram pela entrada de serviço. Entregaram os celulares à equipe para a instalação de um novo aplicativo. Tomaram um banho quase frio e foram dormir sem nem sequer pensar em comida. Como se deitaram cedo, acordaram-se cedo e foram direto para a cozinha em busca de alimento. Ao abrirem a porta, se depararam com uma coisa que lembrava vagamente uma geladeira, mas era muito diferente da que tinham. Abriram a porta dela e encontraram alguns produtos que não identificaram de primeira. À medida que se familiarizavam, foram entendendo que aquele saco dentro da geladeira era leite. Junto com o dele havia um bilhete: ferva antes de consumir. Em virtude da confusão que se estabelecia, resolveram buscar seus celulares. Meia hora depois, voltaram à cozinha, mais perdidos do que quando acordaram. Seus celulares não estavam na casa. Se agruparam e resolveram tentar entender o que estava acontecendo. Quando tocou a campainha e uma carta de próprio punho foi entregue. Assustados, sem entender do que se tratava, perceberam a presença de figurinhas no alto da carta. Juvenilda achou que era algum tipo de QR Code, mas sem celular não teriam como resolver a questão. Era imperioso que tomassem café. Precisavam pensar. Mas, a propósito, cadê a cafeteira? Havia sobre a peia uma coisa que lembrava uma meia suja, com uma etiqueta coador de café. E se reuniram para entender como aquilo funcionava. Cadê o fio elétrico? Será wireless? No verso do cartão havia instruções de uso. Põe o pó dentro da meia suja, despeje a água fervendo e coe o café. Cadê a chaleira elétrica? Magicamente a veia tinha desaparecido. E começaram uma busca frenética por uma panela. Encontraram uma panela de um material estranho, pequena, mas que devia pesar uns 5 quilos. Só havia 4 panelas na casa, cada uma pesando mais ou menos a mesma coisa que a primeira encontrada. Alguém lembrou da panela elétrica de arroz. A panela de pressão, também elétrica, todas tinham desaparecido. Na cozinha, um fogão azul, que parecia combinar com aquela coisa que se assemelhava a uma geladeira, foi também alvo de investigação. Ninguém entendia como ligar aquilo. Encontraram uma caixa de fósforo. E Gertrudes, que lembrava vagamente do fogão da sua avó, descobriu como ligar aquele estranho cooktop. Depois do café com leite, fruto de muito esforço, ainda sem compreender o que estava acontecendo, chegaram à sala juntos. Sentaram-se no sofá e repararam que havia uma grande caixa na sala, com a frente de vidro. Buscaram todas as maneiras de abrir aquilo, mas estava parafusado, mas obviamente a parafusadeira elétrica também já não habitava mais aquela casa. Perceberam que havia um fio que saía da caixa, que estava conectado a uma tomada. Encontraram o botão escrito ON e apertaram. Depois de 1 ou 2 minutos, a TV precisava esquentar, uma imagem chuviscada sem definição apareceu na tela. Sem conseguir entender do que se tratava, viram um seletor com números escritos. Uma sequência de chuviscos chiados encheu a sala. De repente, um barulho estridente e insistente soou pela casa. Largaram o aparelho chiando na sala e foram procurar a fonte do ruído. Parecia vir de um aparelho preto, com um seletor com números desenhados nos buraquinhos. Na verdade, eles não sabiam, mas se tratava de um telefone. Levantaram aquele troço, que parecia uma ducha íntima, do gancho, e ficaram procurando onde deveria estar a imagem ou algo que mostrasse como receber aquela ligação. Começaram a ouvir um distante alô, ao que responderam e descobriram que era engano. O telefone parecia fixado à parede por um fio. Era um processo novo. Mas sem seus celulares, não poderiam ligar para ninguém. Afinal, mesmo que soubessem como aquela geringonça funcionava, ninguém sabia de cor o número de nenhum telefone, a não ser o próprio. Resolveram, então, que seria necessário conversar com a mãe e a avó de Gertrudes, para entender como aquela casa iria funcionar. Juvenilda e Josival decidiram acompanhar os pais. Afinal, qual o sentido de ficar em casa sem seus celulares, laptops, tablets e sem internet? Mais de 20 minutos rodando pela casa em busca da chave do carro, que Gertrudes já estava achando que sumira também. Encontraram algo similar a uma chave de veículo. Partiram para a garagem. Lá havia um Fusca. Seu Frásio abriu a porta do carro, enfiando a chave numa fenda na maçaneta.
Entrou, sentou e ficou procurando o botão onde ele deveria ligar o carro. Ele encontrou uma outra fenda e pressupôs que deveria enfiar a chave do carro ali. No entanto, percebeu que sua família permanecia em pé do lado de fora e entendeu que precisaria destravar manualmente a porta. Longo processo para encontrar uma maneira que seus filhos deveriam alcançar o banco de trás. O Fusca só tinha 2 portas. Com todos dentro do veículo, e depois de inúmeras tentativas de partida, a bateria arriou. Desembarcaram desolados, teriam que se virar sozinhos. Pensando em como seria aquele primeiro almoço, Gertrudes lembrou que havia alguns congelados no freezer. Mas onde andaria o freezer? Talvez tivesse fugido com micro-ondas. O almoço precisaria ser preparado. Foram em busca do frango que deveria estar pronto na geladeira, mas ele não estava mais ali. Enquanto buscavam uma solução, Juvenilda foi ao quintal para ver se conseguia contato visual com algum vizinho, que seria pouco provável, porque condomínio de luxo, a privacidade é uma coisa muito importante. Para sua surpresa, havia um galinheiro no quintal e uma pequena horta. A pandemia isolara ainda mais as pessoas, e a portaria do condomínio ficava a quase meia hora a pé. Juvenilda informou a mãe do galinheiro e perguntou qual seria a duração do programa contratado. 3 meses, foi a resposta de uma desconsolada Gertrudes. Sem comunicação com o mundo externo, ouviram animados o estranho aparelho preto tocar. Todos correram em direção ao telefone. Novamente engano. Juvenilda lembrou do envelope com o estranho QR Code. Talvez ali estivesse a solução de todos os seus problemas. Abriram o envelope e lá se lia: Cara família Luz Verde, bem-vindos ao CrossFit 1972. Este programa vai devolver à sua família a saúde e a boa forma perdida. O programa consiste em hábitos simples e saudáveis. O carro da família foi temporariamente substituído por um veículo funcional apenas para emergências. Instruções de uso. Para ligar o veículo, puxe o afogador, gire a chave e deixe o veículo esquentar antes de levá-lo para a rua. O carro conta com aparelhos que, durante a sua condução, permitirá ao condutor e seus ocupantes se exercitarem. Um volante com peso controlado. Exigirá sempre que o condutor exercite 2 braços simultaneamente durante o período de uso. Nada de direção elétrica. Todos os vidros do carro são acionados por manivelas que auxiliam a boa circulação sanguínea. O moderno veículo é equipado com um desembaçador manual que se encontra no porta-luvas, com a aparência de uma simples panela. Recomendamos à família que desempenhe a tarefa como uma equipe. O desembaçador pode ser usado em qualquer um dos vidros mais de uma vez. Recomendamos que a água da bateria, a pressão dos pneus e o nível do óleo seja checado antes da partida do veículo, todas as vezes que for necessário movimentá-lo. Caso o veículo não dê a partida, informamos que poderá ser necessário fazê-lo pegá-lo no tranco. Para tanto, posicione a alavanca do câmbio, aquela com uma bola com símbolo de caranguejo, no número 2 e grite: empurre. Quando o veículo pegar o embalo, solte a embreagem e repita quantas vezes for necessário até o veículo pegar. Lembre-se de fazer isso com o carro ligado. Dos eletrodomésticos. Todos os aparelhos que dispõem de controle remoto foram removidos ou substituídos por aparelhos com controle manual. Televisão em preto e branco, sem controle remoto, foi adequada ao uso familiar, colocando à disposição 5 canais abertos com programação de gosto duvidoso que auxiliará a movimentação familiar. Dos eletrodomésticos da cozinha. Todos são funcionais e auxiliarão no preparo de alimentos saudáveis. As panelas de ferro fundido proporcionam uma rápida cocção e, paralelamente, tonificam os músculos. O tempo de preparo dos alimentos será computado como tempo de atividade física. Depois do uso, as panelas devem ser rareadas com palha de aço em movimentos circulares, até que possam refletir perfeitamente a imagem de quem as lava. Batedeira e liquidificador mecânicos ficarão à disposição para facilitar a preparação de alimentos e proporcionar exercícios inusitados, mas funcionais. Celulares ficam suspensos pelo período de 3 meses, mas colocamos à disposição da família uma biblioteca com livros físicos que pesam entre 1,5 kg e 5 para atividades de lazer. No quintal haverá galinhas, porcos, coelhos, que ajudarão o entretenimento juntamente com uma pequena horta e pomar. Os grãos serão entregues semanalmente à família, assim como um pequeno livro de receitas que explicará como produzir a própria manteiga, compotas e geleias. Fica a família responsável pela alimentação e limpeza da área dos animais, assim como os cuidados com a horta. O telefone. Quando quiser fazer uma ligação, retire do gancho a parte móvel do aparelho. Ela se prende à base por um fio, que se prende à parede por outro fio, não espiralado. Não é necessário remover o aparelho da parede. A parte móvel pesa cerca de 1 kg e permitirá a tonificação de músculos durante o uso. Toda a roupa da família deverá ser lavada à mão. Sugerimos que o exercício seja feito em equipe. E isso proporcionará maravilhosos momentos em família, como os dedicados a torcer toalhas e lençóis. Antes do fim da carta de boas-vindas, houve-se um baque surdo. Dona Gertrudes desmaiou. A gente está tão acostumado com essa vida onde as coisas fazem por si só
que a gente esqueceu como é que era antigamente. Só quem viveu antigamente sabe o que é um telefone preto com aqueles discos, o que é uma máquina de escrever, como eram difíceis as coisas. E as pessoas não ficavam paradas, porque elas não tinham como. Virar um volante de um carro era um exercício, cara. Era pesado. Não existia direção hidráulica, elétrica. Então, se você às vezes reclama da sua vida, sabe que ela podia ser um pouquinho pior.